Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um FNIcast. E hoje eu tô com a presença de um grande amigo, um cara que eu admiro. Ele até brinca que eu ando com o cartão dele dentro da carteira. Eu tô com o cartão ainda, eu vou contar essa história depois para vocês. Nada mais, nada menos do que o Bruno Daibert, o perito automotivo. Acertei? Acertou. Daniel, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer ao convite de estar aqui com você. Nós temos uma amizade hoje e é um prazer imenso poder estar aqui junto com a sua audiência para a gente compartilhar um pouco aqui de conhecimento. Então, muito obrigado pelo convite de participar aqui do FNIcast. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço. E a gente ia arrumar um jeito para isso acontecer. Você ia ser aqui em São Paulo, ia ser em Minas, mas esse bate-papo ele não ia faltar nos nossos episódios. A minha equipe, desde que te conheceu também, já colocou isso como uma pauta importantíssima e a gente tem assunto demais hoje, né? Eu falo que aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu momento de decisão de entrar nesse mercado, como foi, desde quando foi. Eu vi numa palestra sua isso e eu achei muito legal. A gente vai falar aqui. Vai falar um pouquinho dos seus negócios. Você tem empresa de treinamento, tem franquia, tem a mentoria que você faz também. Então, a gente vai falar muito disso, que eu tenho muito amigo concessionário que eu tenho certeza que cabe como uma luva a sua operação, o seu trabalho para essa galera. Para eles vai ser bom demais. Você vai contar a história da chave, que eu também vi numa palestra sua. Sem dúvida. Isso é impressionante. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o evento também. Tem um evento em agosto, um evento maravilhoso. Eu fiz até uma chamada aí nas semanas passadas aqui, falando desse evento que eu fui também o ano passado, que foi o primeiro. Vou no segundo e vou em todos os outros que tiverem. Pode ter certeza. Tá bom? Antes até de falar dos nossos patrocinadores, eu queria que você começasse você se apresentando, porque você tem um baita de um currículo, então eu não vou nem me atrever a falar, porque eu vou deixar coisa de fora. Você pode se apresentar um pouco pra gente? Sem dúvida. Daniel, muito obrigado para você que está aqui nos assistindo. Meu nome é Bruno Daibert. Eu estou inserido no mercado automotivo há 34 anos. Tem gente que ainda olha e fala, mas como? Você começou criança? Bom, praticamente. E a minha história com o automóvel, então vou contar aqui para você, ela começou, na verdade, com 6 anos de idade, sem que eu soubesse. Foi quando eu causei até uma decepção para minha mãe, com a história de automóvel. Como é que foi? Imagina a história. Essa história verídica eu vou contar aqui para você. Meus pais resolveram me levar ao zoológico. Então, eu era uma criança de 6 anos, então os pais, vamos fazer o passeio com o Bruno, então vamos levá-lo ao zoológico. E me levaram lá ao zoológico de Belo Horizonte, para quem conhece, um espaço bem amplo e tal. Então tem aquelas ruas onde você vai seguindo ali para ir, né, nas atrações ali, nos animais e tal. Então, minha mãe mostrava, chegava, Bruno, olha lá, o leão. E aí eu falava assim, acabou de passar na rua de baixo um Chevette. Ô, Bruno, vamos agora ver ali o jacaré. Eu acho que o carro que está subindo a rua é um Opala. Caramba. Por quê? Porque eu, desde criança, eu tinha uma mania, uma coisa de tentar identificar os automóveis pelo barulho. Coisa que hoje é muito difícil. Só que naquela época... Não, os carros tinham um ruído característico. Sim, sim. E meu passatempo era ficar na janela do apartamento, escutando os carros passando pela rua, para identificar qual carro era pelo barulho do motor. Então, ou seja, já tinha ali, desde criança, uma veia para o automóvel. Então, acho que já circulava um pouco de gasolina no meu sangue. Com certeza. Né, sem eu saber. Tanto é que, aos 15 anos de idade, eu tomei a decisão de interromper os estudos tradicionais que todo adolescente fazia, que naquela época era o científico, hoje é o ensino médio. Para quê? Para fazer o curso técnico, onde você mesclava esse ensino com um conhecimento técnico. Onde? No Senai. Você fez o curso técnico de mecânica de automóveis. Tá. Então, eu aos 15 anos, eu fui para o Senai. E dentro do Senai, eu fiz todos os cursos possíveis que tinham na época sobre automóvel.
Então, eu fiz curso de mecânica de automóveis, eu fiz curso de retífica de motores, eu fiz especializações, então tinha especialização em mecânica Fiat, especialização em mecânica Volkswagen, elétrica automotiva. Então, eu fiquei ali 3 anos dentro do Senai, consumindo todos os cursos disponíveis na época, voltados a automóvel. Saindo dali, eu já comecei a trabalhar. Na verdade, eu já trabalhava até em paralelo, porque eu já me destacava ali dentro. Então, algumas oficinas já me chamavam para trabalhar. Então, eu com 15 para 16 anos já trabalhava. Óbvio que assim, tem gente que até assusta e tal. Às vezes era lavando peça mesmo. Né? Ali problema. Sentado ali, lavando peça com gasolina e tudo mais. E eu tinha uma habilidade muito grande em regular motores que eram a carburador. Lembrando? Do som, né? Você já sabia, já gostava. Exatamente. Olha a conexão que você está fazendo. É isso daí. A gente regulava o motor, era pelo barulho. Então, eu sabia afinar. Então, assim, eu tinha uma especialidade grande em carburadores. Fiz os cursos de carburador também. Curso na época, assim, da Weber, né? Brosol. Eram os carburadores que tinham dos carros. Então, eu sempre trabalhei na parte técnica. E logo depois de formado ali no Senai, eu, aos 19 anos, eu fui chamado para ser avaliador de loja concessionária. Numa época em que não existia ainda essa figura. Na época, o vendedor de automóveis, ele era aquela figura que fazia tudo. Ele vendia, ele avaliava, ele entregava, ele fazia tudo. Tem concessionário que ainda é assim, né? Tem. Até hoje ainda tem assim. Tem. Só que hoje, a gente já tem as profissões mais determinadas, então hoje a gente tem as empresas que tem. Esse aqui é só avaliador, esse aqui é só entregador técnico, esse aqui é só vendedor. Na época eram todos, mas eu tinha alguns conhecidos que tinham concessionária e quando viram o meu conhecimento, falaram, opa, o seu conhecimento vai nos agregar muito na parte de avaliação. Então veja só, o que eu abordo hoje, aí eu vou pegar da linha do tempo lá de quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, vamos trazer para cá, né? Vamos pegar aqui, vamos dar um pulo de 30 anos. É o que acontece até hoje. Muitos problemas nas concessionárias, nas lojas, ou seja, falhas na avaliação. Então, se você não detecta algum problema antes do carro entrar, aquele prejuízo passa a ser seu. Sim. Né? Então, lá na época, nós estamos falando de 30 anos atrás, né, aqueles empresários que eram conhecidos meus e tal, identificaram o seguinte, opa, eu ter uma pessoa especialista com conhecimento técnico na parte de avaliação vai ser muito lucrativo para mim. Por quê? Porque ele vai detectar muito problema antes do carro entrar, a gente pode negociar o carro melhor e caso o carro entre, a gente vai ter condições de consertar, porque a gente sabe exatamente o que a gente está pegando. Então, ou seja, essa história começou lá atrás. Então, a minha vida inteira foi ligada a automóveis, como é ligada a automóveis até hoje, e muito voltado nessa parte de avaliação. Você nunca tentou uma outra área? Então, desde pequeno, você gostava de carro e seguiu essa linha até hoje? Segui essa linha até hoje. Apoio dos pais para escolher o curso técnico você teve? Ou eles... Tem certeza, filho, que você vai querer isso aí? Você não vai querer... Que legal. Teve uma certa decepção. Teve. Minha mãe olhava, me via chegando lá com jaleco, todo sujo de graxa. Aí chegava, por exemplo, um aniversário. Meu filho, o que você quer? Eu lembro disso até hoje, porque é o fato real. O que você quer de aniversário? Eu quero um macaco jacaré. Isso eu tinha 15 anos de idade. Que? Olha isso. É um macaco jacaré. Que é isso, né? O que é isso? Entendeu? Eu quero cavalete, eu quero... lâmpada estroboscópica para poder medir o ponto de ignição dos carros, que a gente usava essas lâmpadas para poder ir lá no distribuidor rodando. Então, o que eu pedia de presente de aniversário, né, com 15, 16, 17 anos e tal, eram ferramentas. Então, eram coisas para trabalhar. Obviamente que, principalmente naquela época, basicamente existiam 3 profissões na cabeça dos pais. Né? Você era médico, você era advogado ou você era engenheiro. Né? Então era aquilo ali. Se saísse daquilo, já não era tão legal. E ainda mais eu gostando de mecânica, de enfiar a mão na graxa, né? de chegar sujo. Então existia uma certa decepção sim na época, tipo assim, pô, meu filho, você tem certeza que é isso que você quer e tal? Só que o desejo era muito forte, eu gostava de automóvel. Sabe? Eu sempre falo o seguinte, por que eu segui essa área muito técnica? Porque eu via, né, o automóvel e eu ficava fascinado com a máquina.
Só que eu queria entender o funcionamento, eu não entendia. Aquilo para mim era uma intriga. Tipo assim, como é que um carro anda? A pessoa fala assim, não, mas até hoje né? Para você pegar 99% das pessoas, Sim. elas não entendem o funcionamento, né, de um motor a combustão. Como é que eu coloco gasolina ou etanol, né? Aquilo explode, porque literalmente ele explode, faz movimentar umas peças ali que chega na roda. Então, aquilo me fascinava, eu queria entender o funcionamento daquilo. E como é que você entende? Pô, eu quero mexer, eu quero ir lá, eu quero abrir o motor. Por isso que eu fui fazer retífica, eu queria entender o funcionamento do motor interno, né? E aí eu queria entender o carro como um todo. Aí você começa a se perguntar, mas como é que funciona uma suspensão? Como é que funciona um diferencial? Quer ver pegar uma situação? Né? Quando você faz uma curva, né, a roda interna percorre um percurso menor do que a roda externa. Sim. Tá? Sim. Então, para que o carro consiga fazer a curva sem derrapar, existe um diferencial, porque se as duas rodas girassem exatamente na mesma velocidade, né, ele sairia. Então, como é que funciona o diferencial de um carro? Como é que funcionam as marchas? Você colocar a primeira, segunda, terceira, por que você tem que desmultiplicar para aumentar a força, para aumentar a velocidade? Então, tudo aquilo eram questionamentos que vinham na minha cabeça e que eu queria aprender, eu queria entender. Então, por isso que eu fui me aprofundando. E eu acho que até essa decepção que você diz inicial, ela te ajudou a ter certeza que era aquilo que você queria. Porque quando você tem alguém ali falando, filho, você tem certeza que é esse lado que você... E você fala, não, é isso mesmo que eu quero, dá mais força para sua decisão. Sim, né? sem dúvida. E hoje você é o profissional que é por conta disso, porque você, desde já de pequeno, você já passou pelo primeiro desafio, que é a família fala, olha, vamos... Porque todo mundo acho que já passou por isso. Sim. Né? Todo mundo já passou por isso. Então você ter essa energia em dizer, não, é isso que eu quero seguir, isso te fez o profissional de excelência que você é. Obrigado. Não é? Bom, vamos para a segunda parte, na verdade, que é o presente da FNAICast. Ah, é? Tem o presente da FNAICast. E a surpresa, porque eu não estava sabendo de nada. Não. O presente da FNAICast, ele fica aqui e ele é o gatilho para o último assunto do nosso episódio. Tá bom. Tá? Então a gente vai deixar aqui e aí depois você vai contar para nossa audiência aí. Isso é surpresa. Para quem? Eu tenho que ficar aqui, eu não posso abrir, não posso... pode. Eu posso abrir. Aqui. Não. Você então já vai olhar, já vai dar aquele sorriso. Então deixa eu... Isso é um... louco! Ele conseguiu até me arrepiar. Como é que você conseguiu? Gente, essa equipe aqui, essa equipe é terrível. Olha isso daqui para quem tá na câmera. Eu fiquei até arrepiado aqui agora. Que legal, hein? Rapaz, foto bonita. E olha o que a equipe falou. Olha o que a equipe falou. O Bruno, ele é extremamente profissional ao ponto de, nas redes sociais, ser difícil achar foto dele tranquilo, relaxando. Tem foto dele em Barcelona, foto em Portugal, foto em tudo que é lugar do mundo, né? Então, olha, a equipe suou aí. Suou pra achar isso aí. Eu vou te falar, que bacana, viu? Que presente bacana, que bom que você gostou. Emocionante. Vamos deixar aqui, depois você vai contar esse episódio. Então tá bom, depois nós vamos voltar aí. Exato. Antes de dar sequência aqui a esse bate-papo, vamos falar dos nossos patrocinadores. Tá? Nosso primeiro patrocinador aqui, o F&I System. O F&I System é o sistema de gestão em F&I completo para a concessionária. Se você quiser tomar conta de um departamento com mais de 50 relatórios, envio online para banco, integração com DMS, controle e vendas de um clique em produtos, o F&I System é o seu melhor caminho. Tá? A gente vai deixar aqui embaixo o nome, e-mail e telefone da Ana Cristina. Entre em contato com ela, acho que vale a pena vocês entenderem um pouquinho mais dessa ferramenta. Tá? Me cobrem depois se vocês não gostaram do que vocês vão ver na apresentação. Tá? O nosso segundo patrocinador aqui é o BS2 Seguros. Eu sou, assim, apaixonado por esses caras. Né? Em pouquíssimo tempo, a BS2, ela sentou com a gente e definiu como prioridade tirar dores das concessionárias e lojistas com a venda de produtos de seguros. Hoje a BS2 ela já é a seguradora que tem mais produtos para venda, produtos de seguros complementares para venda na concessionária. Então, chama a Leila, vou deixar aqui também o contato da Leila, e-mail, para bater um papo e entender um pouquinho dos produtos que tem.
Garantia mecânica, garantia estendida, uma arquitetura enorme de SPF. SPF valor fixo, SPF valor percentual, olha o produto, diária de internação do automóvel. O cara deixou o carro parado na oficina ou na funilaria, ele não precisa acionar seguro nenhum. Ele entra em contato porque ele tem um produto e ele vai ganhar diárias para locação do veículo. Hoje você tem isso grudado no seguro alto. Para ter esse benefício, você precisa do quê? Acionar o seguro. Não, com esse produto aqui que custa barato, o seu cliente vai gostar. E mais uma enormidade de opções. Como eu falei, o contato vai estar aqui. Entre em contato com a Leila para bater um papo também, tá bom? Vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo, que tem muita coisa para a gente falar. Então, você me diz que desde pequeno já escutava barulho do carro, identificava. Depois você foca, né, em estudar, em aperfeiçoar, que eu acho muito importante isso. Um bom profissional ele precisa estar sempre se atualizando. Né? E como a gente falou aqui, que a equipe teve dificuldade em achar foto pessoal, porque profissional tem muito e você está toda hora se atualizando. Isso é maravilhoso. E aí você entra numa concessionária para ser, então, o avaliador. Isso. Nesse momento, quanto tempo você ficou trabalhando na concessionária com isso? Da concessionária, na verdade, ali eu já emendei nessa área, porque eu entrei em concessionária. Logo depois eles montaram uma loja no primeiro auto shopping que teve no Brasil, que foi inaugurado em Belo Horizonte, que foi em 94, ou seja, 1994, que foi o portal Auto Shopping, que existe até hoje. Legal. Tá? Essa concessionária, logo depois, ela fechou e eu já fui trabalhar numa loja dentro do portal Auto Shopping, e ali eu construí uma história também durante muitos anos. Então, eu comecei como a maioria das pessoas que depois acaba tendo loja de carros, né? Eu fui para a área de vendas também, aí eu passei a trabalhar nos dois, tanto com a parte de venda como a parte de avaliação. E depois, futuramente, eu tive a minha loja de carros. Então, durante 15 anos, eu tive loja de automóvel. E, em paralelo, eu tive também uma oficina mecânica. Então, eu tinha os dois. Eu tinha a loja dentro de um shopping e tinha uma oficina mecânica em paralelo. Então, eu falei, a minha vida inteira ligada ao automóvel. E você vendeu a loja ou você continua com ela até hoje? Não, eu vendi. Na verdade, eu saí dessa loja, tá? Tem 10 anos. Eu saí da empresa. Por quê? Eu me encontrei na parte de prestação de serviços. Eu tinha a loja, tinha o comércio de automóveis, era bacana, era legal. Só que o que acontece? São aquelas coisas de destino, o acaso. E eu recebi um convite da Justiça para poder fazer uma perícia judicial. Até então, eu desconhecia aquilo. Só que, comentando com relação até a minha formação, você perguntou, Bruno, você sempre trabalhou na área? Eu fiz faculdade de Direito. Tá? Que legal. Só que eu percebi, cara, que não era a minha praia. Mas que te ajuda muito. Me ajuda demais. Me ajuda demais. Mas eu percebi que, eu não vou advogar, eu não vou sair da minha área de automóveis. Tá? E aí, então, eu tinha um certo já, obviamente, eu tinha um conhecimento jurídico e tal. E eu recebi um convite, um dia, uma intimação até, para realizar uma perícia judicial, porque era um caso complexo de um automóvel, onde exigia um conhecimento técnico e um juiz que me conhecia. E naquela época, né, até a escolha era mais até em função da confiança do juiz, né, no perito. Ele me nomeou o perito para que eu fizesse aquela perícia. E eu fui lá, realizei o trabalho, não sabia, né, foi o primeiro, e apaixonei. Falei, gente, isso é muito bacana. Sabe, muito legal, gostei daquilo, porque juntou, né, o conhecimento jurídico que eu tinha feito ali na faculdade de Direito, né, com a parte técnica de automóvel, e dali começaram a surgir outros trabalhos. E também, em paralelo, o que sempre acontecia comigo era o seguinte, mesmo eu tendo loja de automóvel, muitas pessoas às vezes me procuravam e falavam assim, Bruno, eu quero o carro tal. Eu falava assim, olha, esse carro eu não tenho e tal. Não, eu achei em outra loja, mas eu só compro se você avaliar e se você me der o aval. Olha a confiança que é, né? Então, quantas e quantas vezes eu acabei vendendo o carro do concorrente, porque a pessoa só comprava se tivesse o meu aval. Então, com isso, eu fui fazendo uma transição e vendo que eu poderia utilizar aquele meu conhecimento para ajudar particulares a
comprarem automóveis. E a comprarem automóveis bons, que não fossem carros batidos, que não tivessem sido maquiados, que não tivessem problemas sérios. Então, eu comecei a fazer esse trabalho. Então, eu saí da loja, essa loja continuou, montei a empresa que é de prestação de serviços, que eu tenho até hoje, e que se transformou numa franquia. Qual o nome? Perito Automotivo. Perito Automotivo. Que é a minha marca. Então, como é que eu montei? Eu montei a empresa de prestação de serviços e como eu tinha essa questão de fazer as perícias judiciais, foi aí que eu criei a marca Perito Automotivo. Que vai aparecer aqui embaixo agora, tá? Vai aparecer canal... Você tem canal no YouTube? Tem vai canal aparecer no YouTube. Vai aparecer no Instagram. Todas as informações aqui, para quem quiser contactar, vai estar aqui, tá, gente? Show de bola. Inclusive, o meu Instagram, ele é @Perito Automotivo. Então, ali eu criei essa marca, que era uma marca minha. E comecei a prestar este serviço para particulares, para leigos que estavam comprando, adquirindo o carro. Obviamente que você começa com aquele seu círculo de relacionamento, mas começa a ter a questão de indicações também. E aquilo foi crescendo, a ponto de eu chegar a um momento e falar assim, bom, como é que eu cresço esse negócio? Porque eu era único. E aí tinha gente que estava querendo comprar carro em Brasília, por exemplo, eu sou de Minas, de Belo Horizonte. Bruno, você vai lá, e eu fui. Então eu ia para Brasília olhar carro, eu vinha para São Paulo, eu ia para o Rio de Janeiro. Então, ou seja, as pessoas começavam a comprar carro até em outros estados, e eu viajando, eu tinha que avaliar. Então eu ia, pegava o avião, ia para outra cidade, avaliava o carro, olha, esse carro tá bom, pode comprar. Olha, o carro não tá bom, ou o carro tem isso, isso e isso. Então a forma que eu enxerguei para crescer este negócio foi através de franquias. Então foi ali que eu montei a franquia Perito Automotivo, que é uma empresa que existe até hoje e que agora ela está num processo de expansão. Que bom. Vou falar bastante dela aqui. Que bom. Onde eu fui franqueando pessoas que já detinham um bom conhecimento, tá? Passando por um treinamento meu, seguindo o meu processo, o meu procedimento, tudo aquilo que eu tinha criado, inclusive o próprio sistema de emissão, né, de relatório, o sistema da vistoria, o processo em si. Então eu fui franqueando para quê? Para que eu pudesse atender um público maior e a empresa crescesse. E é interessante eu falar isso aqui, Dani, porque muitas pessoas que me seguem, veem o Bruno na Auto Expert Treinamentos. Vem o Bruno dando aula, dando palestra, fazendo mentoria. Que é uma outra empresa sua. Que é uma outra empresa. Então, a minha origem, vamos falar assim, a Auto Expert Treinamentos, inclusive, ela nasceu dentro da franquia Perito Automotivo. Por quê? Eu tinha franquia, exercia esse trabalho, e aí muitos revendedores ou profissionais viam, ou me viam, ouviam os meus franqueados fazendo vistoria e falavam assim, o trabalho de vocês é diferente. Normalmente vem empresas de vistoria aqui e fazem uma vistoria de um automóvel em 5, 10 minutos. Vocês gastam meia hora, 45. Vocês são detalhistas. Vocês seguem um roteiro, um processo completamente diferente do mercado. E aí as pessoas queriam entender. Então, as pessoas começaram a me procurar dizendo o seguinte, você tem como, por exemplo, treinar a minha equipe para avaliar? Não é para poder fazer vistoria, não é para ser franqueado seu, mas é só para a gente poder ter uma avaliação melhor nos carros usados que a gente está recebendo. E ali eu vi que existia um nicho de mercado. Eu falei, bom, eu posso continuar tendo a franquia, que querendo ou não, ela é a minha base, e ter uma empresa de treinamentos para proporcionar ao mercado, né, profissionais da área, lojas, concessionárias, profissionais autônomos, ou mesmo a pessoa que quer entrar no mercado, ter curso, mas embasado com uma avaliação técnica. Então foi daí que surgiu a Auto Expert Treinamentos. Certo. Então muitas pessoas me olham e veem a Auto Expert Treinamentos, mas não veem que, na verdade, o que tem por trás dela é a franquia É uma Perito. franquia já totalmente profissional, focada, consolidada no mercado. Hoje a gente está com 14 unidades espalhadas pelo Brasil e agora, nesse ano de 2023, eu com muita dedicação na franquia, para quê? Para expandi-la realmente para números bem até ousados. Por quê? Porque hoje a franquia Perito Automotivo, basicamente o nosso serviço ele é de vistoria pré-compra. O que é vistoria pré-compra? Pessoa que vai comprar o carro, quer saber, esse carro foi batido, não foi? Esse carro tem uma boa procedência ou não tem? O carro tem algum detalhe e tal. Então, a vistoria pré-compra. Só que eu também percebi, ao longo desse tempo,
que o mercado, principalmente o consumidor, ele fica muito carente, muito refém na mão do mercado. Por quê? Infelizmente, o mercado de carro usado, ele tem muitos problemas, ele tem muita picaretagem, a gente sabe disso, a gente não precisa ficar tampando o sol com a peneira. E o nosso cliente passou a nos ter como uma pessoa de confiança, não só para fazer a vistoria, mas como, por exemplo, o cliente chega e fala assim, Bruno, eu preciso de um seguro, você me indica um corretor ou você me indica uma seguradora? Indico. Bruno, eu preciso de um financiamento. Eu vou comprar o carro, mas eu preciso... Tem algum... eu estou comprando o carro e você me orientou aqui a fazer alguns reparos e tal. Você me indica uma oficina mecânica? Que legal. Você virou um focal point para esses serviços automotivos. Então, hoje, o que a gente enxergou? Não basta a gente fazer a vistoria. A gente tem que entregar a solução completa para o cliente. E essa solução completa, ela passa por tudo. Que é uma coisa que a gente faz naturalmente, mas muitas vezes sem divulgar. Então, exemplo, processo de transferência. Como é que eu transfiro um carro? Cada estado é de um jeito. Tem um despachante, pode acompanhar o carro no Detran. Eu estou comprando o carro no outro estado. Você tem contato com transportadora? Você pode me indicar uma transportadora? Então, ou seja, quando a gente viu o leque, então o que eu fiz? Eu peguei, desenhei para que a franquia Perito Automotivo, a nova franquia Perito Automotivo, a partir agora de 2023, ela ofereça, ela entregue para o cliente todas as soluções possíveis em automóvel. E não é só na compra, até na manutenção. Exemplo, eu tenho clientes que me procuram. Bruno, eu preciso reparar o meu para-choque porque eu ralei. Eu não sei como é que funciona numa oficina. Eu vou dar um exemplo. A minha dentista me procurou essa semana. Bruno, eu preciso pintar o meu para-choque, eu não sei em qual oficina levar. Se eu levar o que me falarem, eu vou ter que acreditar porque eu não entendo bulufas. Você consegue resolver para mim? Consigo. Então, são estes serviços que agora a gente vai levar. Ou seja, eu vou pegar o carro do cliente, mesmo que ele já tenha comprado. Sim. Você precisa fazer uma reparação, a gente leva, a gente resolve tudo para você. Porque às vezes afetou alguma coisa a mais do que o para-choque. E você vai à oficina, olha e fala, não, se eu falar isso aqui, ele não vai querer fazer. Eu faço aqui para você, só esse para-choque aqui. E o problema tá lá. Ela só vai descobrir o problema quando ela for vender esse carro, provavelmente, e aí fazer uma vistoria. Isso é muito legal, é uma solução completa, que aí você vai atender a pessoa física e pessoa jurídica. Basicamente a pessoa física, né? A gente não, quando a gente está falando da franquia, são particulares, são leigos que estão comprando o carro. Quando a gente fala de empresas, pessoa jurídica, né, se for loja, concessionária, ele já detém o know-how para isso. Tá? A franquia hoje está muito voltada justamente para isso. O particular, né, a pessoa que está comprando um carro e quer ter a certeza de estar comprando um carro bom, quer ter toda a assessoria e consultoria em todo aquele trâmite de negociação, acompanhamento da negociação, acompanhamento junto à banca, acompanhamento junto à Detran, né, seguro, manutenção. Então, ou seja, a pessoa pensou em automóvel, ela vai pensar num franqueado perito automotivo. Com isso, a gente resolve também a questão não só da confiança, como também a questão do tempo. As pessoas hoje não têm tempo. Mas muitas vezes, vou supor, você é o proprietário de um automóvel. Você não detém conhecimento sobre isso. Você utiliza. Mas você pega o seu carro, chega no seu trabalho, o carro fica parado o dia inteiro. Muitas vezes esse carro precisa de uma manutenção, às vezes precisa de uma limpeza, precisa fazer uma questão estética. Ou seja, neste meio tempo, nós vamos lá, podemos pegar o seu carro, prestar este serviço. Você precisa trocar os pneus. Ok, vamos verificar quais são as melhores opções, os melhores fornecedores, as melhores marcas. Vamos lá, a gente leva o carro, troca os pneus para você, alinha, faz o balanceamento, confere, volta, coloca o carro na sua porta. Ou seja, você simplesmente pega e vai embora. Então, ou seja, a franquia Perito Automotivo, a partir de agora, ela vai entregar toda a solução completa para automóvel. Quando você disse a partir de agora, a partir de quando? Porque eu já vou chamar, viu? Esse serviço eu já vou querer. Por quê que eu estou falando a partir de agora? Porque este lançamento oficial será feito em agosto. Agosto. Eu estou trabalhando justamente na reformulação da franquia para que em agosto a gente faça o lançamento do serviço para os franqueados que já estão atuando,
como também abrindo para novos franqueados. Tá, legal. Tá? Então, eu passei um período agora onde eu não estava absorvendo novos franqueados. Para quê? Para estruturar a franquia, esse novo escopo de negócios, para, em breve, absorver mais franqueados, para a gente ter uma capilaridade maior, a gente ter um atendimento maior pelo país, para a gente poder oferecer para o cliente. Inclusive, eu até trouxe aqui, e aqui vai ser inédito, eu vou fazer o lançamento aqui, vou dar a honra a você de muito estudo que a gente fez, mas trazer aqui a nova missão, visão e valores da franquia Perito Automotivo. Maravilhoso, por favor. Vamos até botar um exclusivo aqui, era o Marcelo Rezende que fazia isso, né? Esse é exclusivo aqui. Esse é exclusivo. Isso aqui foi trabalhado para você aqui, para o FNI Cast. Tá? Muito bom. Então, vamos lá. Então é o seguinte, a nova franquia Perito Automotivo, a nossa missão, o que é a missão de uma empresa? É a razão pela qual ela existe, tá? Sim. Então a gente tem que ter isso bem definido. Então a nossa missão é garantir que nossos clientes tenham a melhor experiência na compra, venda e manutenção de veículos, com total confiança, tranquilidade, comodidade, agilidade e máxima segurança. Algumas empresas não levam isso daqui a sério. Simplesmente colocam ali como decoração. Só que isso, para uma empresa bem gerida e que é pensada, isso é o norte da empresa. Cada palavra aqui foi pensada justamente para transmitir aquilo que a gente tem que entregar. É um pilar, é o principal. É o pilar, exatamente. Aqui é o pilar. Né? E a nossa visão, ou seja, a missão é a razão pela qual a gente existe. E a nossa visão é onde e como, né, queremos chegar. Então, a nossa visão é sermos a melhor e maior empresa de prestação de serviços de assessoria, consultoria e vistoria automotiva do país, mantendo sempre os nossos valores e a excelência nos serviços. E vai conseguir. Só de ouvir você falar isso daí, eu fiquei aqui pensando, qual outra empresa entrega isso para o cliente hoje? Nenhuma. E eu posso garantir que nenhuma. Eu estou no meio... Trabalho com concessionária, trabalho com lojista, e vejo muita pessoa física, muito amigo meu precisando disso. Não tem. Ele tem que ir com a cara e com a coragem e acreditar na pessoa que está passando a informação para ele lá na concessionária ou no ponto de venda. Pois é, e aí acontece uma coisa, Dani, que é o seguinte. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas até me criticam por isso. Mas eu falo o seguinte, eu tenho dó, eu tenho pena de um particular, um leigo, que se aventura a tentar comprar ou vender um carro usado por conta própria. Por quê? Eu trouxe alguns números aqui que são assustadores, mas para você ver o grande problema que é o mercado de carros usados no Brasil. Tá? Pesquisa da OLX saiu agora. Segundo a OLX, somente entre janeiro e abril deste ano de 2023, foram identificadas 37 mil fraudes em negociações online de veículos. 37 mil. Mil fraudes em negociações. 4 meses. Em 4 meses. Que a OLX identificou. Que a OLX Imagina as outras. Imagina os outros. Então, olha o tamanho. Gente, a gente está falando de 37 mil pessoas que tiveram grande problema. Sem dúvida. Na compra e na venda de carro. Olha esse outro número alarmante. Para quem? No mercado de automóveis. Segundo a Associação da Leiloaria do Brasil, Associação dos Leilões Oficiais do Brasil, existem mais de 3 mil sites falsos de leilão de veículos. Então, hoje, o leilão tem crescido. Sim. E as pessoas acham que, entrando na internet, vendo ali um site, vão dar oferta e vão comprar um carro bom. São mais de 3 mil sites falsos. Todos esses sites, inclusive, estão lá relacionados no site deles, para mostrar para as pessoas o seguinte, olha, cuidado. Além disso, a gente tem um grande problema no mercado de carro usado, que é um problema, infelizmente, até cultural, que é a venda do carro ruim, maquiado. Sim. É o carro com a quilometragem adulterada. É o carro que foi batido, recuperado, maquiado e que está sendo vendido como se fosse ok. Então, ou seja, são tantos os problemas que tem no mercado de carros usados que quando eu digo que um leigo, né, um particular,
ele vai tentar comprar ou vender um carro, literalmente é uma aventura. Porque ele está se aventurando num universo que ele não conhece. Não. E as chances dele cair em algum golpe, ser lesado, comprar um carro ruim, são enormes. Então, no nosso caso, nós estamos entrando justamente para quê? Para garantir a este consumidor que ele está fazendo um negócio seguro, transparente, honesto, comprando um carro bom. Nós já fazemos esse trabalho na vistoria pré-compra. Sim. E agora nós vamos ampliar para todas as fases, não só da negociação de compra ou venda de um automóvel, como também na própria manutenção dele. Então, a partir de agosto, esses serviços eles vão estar disponíveis. A partir de agosto estarão disponíveis. Porque esses números que você passou são assustadores. A gente falou sobre as informações da OLX, mas acabei não comentando sobre a informação do leilão. Porque o leilão, o que acontece? Está muito na moda ouvir falar sobre a compra, né? Nos leilões, eles estão crescendo. Tem leilão muito bom, Sim. Tem leilão muito honesto. Mas a gente está falando de quantos? 3 mil? 3 mil sites falsos. Então a pessoa, ela ouviu falar da pequena, da média, monta, ela lê ali no Google, fala, não, pronto, estou pronto para comprar. Entra num site desse e começa a fazer esses lances em valores muito abaixo do mercado. Cara, e aí acabou. Nesse momento, você entrou no ambiente que a sua cabeça está assim, totalmente aberta a receber estímulos para venda e você fica muito vulnerável. Uhum. E aí o cara faz a compra e paga na hora. Esse que é o grande problema. Você ganhou aquele lance, você já faz o Pix, é isso? Sim, sim. Na hora que você vai buscar o carro, o que acontece? Como é que funciona o leilão falso? A pessoa entra, digita ali no Google, aparece um monte de sites, ele não sabe qual é verdadeiro ou não, ele entra em um, cai muitas vezes num falso, mas que é réplica de um autêntico, onde tem ali os carros, onde ele vai fazer um cadastro, onde ele vai dar os lances, e ele vai acompanhando, e aí a pessoa começa a dar os lances, e aquilo entra no meio que numa espécie do jogo. Exato. Né? Leilão é jogo. Para mim, leilão é jogo, e eu tô ganhando, e eu tô perdendo, e eu tô dando lance, e aquilo vai, e aquilo... Não vou perder para esse cara que tá toda hora aqui passando. Exato. E aí ele vai dando lance, e vamos supor que apareça ali que o lance dele é ganhador. Imediatamente ele tem que fazer um depósito, um Pix, ou pagar um boleto, até para garantir, mesmo que não seja valor integral. Né? E olha, depois você vai buscar, vai aparecer uma mensagem lá com o endereço onde ele vai buscar o veículo, ou ele vai dar seguimento àquela negociação. E quando ele chega lá, infelizmente aquele endereço não existe. Tá? Isso é um golpe extremamente comum, infelizmente é um golpe comum. Então, e sem falar outros golpes. Por exemplo, a gente tem golpes com locadoras de veículos, onde existem quadrilhas especializadas em criar empresas fantasma, locar frotas de veículos, levar para outros estados, esquentar essa documentação e vender os carros. Nossa. Então, os golpes de locadora, eles existem. E são muitos. Por isso que eu falo, só que o leigo particular, ele não tem conhecimento disso. Então, ele acha que comprar e vender carro é simplesmente, não, eu vou tirar umas fotos e vou colocar na internet. Já começa errado, porque se ele colocar até a foto da placa do carro dele, o anúncio do carro dele já pode ser clonado. E ele não entende. Às vezes o carro é clonado, mas se você tem um anúncio clonado também, a pessoa com aquela placa pode utilizar até para fazer outros golpes. Então, ou seja, existe uma série de questões que você tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a gente tem que valorizar o profissional da área. Se eu tenho um problema de saúde, eu procuro um médico. Se eu tenho um problema jurídico, eu procuro um advogado. Se eu preciso pintar minha casa, eu vou procurar um pintor. Porque caso eu tente fazer por conta própria, não vai sair. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Se eu precisar construir um muro, não adianta eu querer me aventurar a construir aquele muro, porque ele vai cair, eu não tenho o conhecimento necessário. Então eu preciso contratar um pedreiro, um servente, um mestre de obra que saiba fazer aquilo. A mesma coisa com o automóvel.
Não se aventure a comprar, vender ou mesmo dar manutenção no automóvel se você não detém o conhecimento. Você pode ter uma negociação tranquila, sadia? Sim. Pode, mas ela será mais na sorte do que efetivamente de você ter o conhecimento para que aquilo aconteça. E até quando você vai ficar arriscando? Então, se a gente tem profissionais que são competentes, que são especializados para realizar esse trabalho, vamos valorizá-los. Claro. E aí, no caso da franquia Perito Automotivo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda a minha bagagem de 34 anos trabalhando com automóveis, trabalhando com avaliação, trabalhando com prestação de serviços, replicando para os meus franqueados. Para quê? Para levar ao mercado justamente essa segurança e também a comodidade de você. Bom, eu não preciso mais preocupar com o meu automóvel. Eu tenho uma empresa que vai fazer tudo que eu preciso. Exatamente. Deixando bem claro uma coisa. Cuidado com os aventureiros. Tem muito aventureiro oferecendo prestação de serviço aí nas redes sociais e tudo mais. Prometendo fazer acontecer, fazer vistoria técnica, avaliar, e quando você vai olhar, a pessoa não tem uma bagagem nenhuma. Então, até isso, né? Óbvio, em qualquer profissão existem os bons profissionais e existem os maus. Então, você tem que pesquisar, né, quem que você está contratando. Então, cuidado também com estes aventureiros. Por isso que eu digo, quando eu falo da franquia Perito Automotivo, eu estou falando, primeiro, é uma franquia em nível nacional, uma empresa estabelecida, com um dirigente que é da área há 34 anos, que sou eu, que está trazendo para o mercado todo um know-how, toda uma bagagem de experiência para oferecer o melhor produto e serviço. Hoje, com essas 14 lojas que você tem hoje, a gente tem 14 franqueados, isso. Você está em um determinado estado ou você já está pulverizado e a ideia é pulverizar ainda mais? Nós estamos pulverizados. A gente são vários estados. Então, na verdade, a gente olha até por questão das cidades. Então, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Contagem, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, João Pessoa, Maceió. Estou falando aqui de cabeça, aqui que eu estou lembrando aqui, que ao todo são 14, Brasília. Então, a gente já tem em várias cidades. E a ideia é termos pelo menos um franqueado Perito Automotivo em todas as cidades, ou seja, as cidades maiores, com um número maior ali de habitantes, que comportem, né, ter este serviço. Então, por isso que eu falei, o plano é muito ousado. Você que está aqui nos assistindo, né, que é da área, muitas vezes já trabalha com automóvel, tem uma bagagem, quer empreender, quer ter o seu negócio, é uma excelente oportunidade. Sim. Você ter o seu próprio negócio de prestação de serviços na área automotiva, contando com a estrutura de uma franquia, fazendo parte de uma rede de franqueados e, obviamente, tendo uma série de empresas homologadas para que você possa prestar todo esse serviço com qualidade. E você que dá o treinamento para esse pessoal da franquia Abril, é você que vai lá? Exatamente. Então ainda tem um selo do melhor para poder fazer o treinamento. Obrigado. Não, o treinamento, de verdade. Na verdade, não é nem só o treinamento, tá? Até o próprio crivo. Então, eu recebo a demanda, né? A pessoa quer se tornar um franqueado Perito Automotivo, ela preenche uma ficha, ela passa, eu faço uma análise prévia daquele currículo, e aí eu vejo, bom, essa pessoa tem o perfil, esse profissional tem o perfil para se tornar um franqueado Perito Automotivo, aí sim que a gente inicia o processo, mas não é só simplesmente a pessoa, eu vou comprar a franquia e me tornei franqueado. Não, não é assim, tá? Quando eu estudei e vi que a melhor forma de crescer era através de franquia, uma das questões é justamente essa. Então, a franquia, o franqueador, no caso eu tenho o direito de escolher quem vai ser o franqueado. Não basta você simplesmente querer comprar a franquia. Porque se entrar, por exemplo, uma pessoa que não detém um conhecimento prévio do setor automotivo, é muito difícil treinar essa pessoa para ele ficar apto a prestar o serviço no tempo que ele precisa. Porque ele pode até receber uma carga muito grande de teoria, mas ele não vai ter a bagagem, ele não vai ter a experiência, ele não vai ter a quilometragem rodada ali no mercado. Então, eu busco sempre ter
dentro da equipe de franqueados, pessoas que já são do mercado. Aí sim, eu pego essa pessoa, eu consigo lapidar o conhecimento dele para que ele possa, com o conhecimento dele, com mais o treinamento, aí sim estar pronto para executar o serviço. Tem todo um ecossistema envolvido. Tem todo um ecossistema, todo um planejamento. Para que você tenha segurança também, né? Quando Exatamente. alguém abrir a porta ali, que está a sua assinatura, você tem que garantir. Sem né? dúvida. E além da franquia, você tem outras frentes como treinamento? Isso. E aí, junto com a franquia, na verdade, em paralelo, tá? Eu tenho a franquia Perito Automotivo e em paralelo eu tenho a Auto Expert Treinamentos. Então, é uma empresa onde eu, Bruno, ministro treinamentos na área de avaliação, vistoria e comércio de automóveis para as empresas do setor ou para profissionais. Como eu disse, às vezes a pessoa quer ter o conhecimento, ele não quer ser um franqueado, Sim. mas ele já trabalha na área, ou ele quer entrar na área, ou ele já é um vendedor, ele já é um avaliador, ele é um consultor, um corretor de seguros, um despachante, um mecânico, ou seja, são pessoas que querem agregar conhecimento nessa área, principalmente de avaliação e focado muito também na parte comercial, na parte de compra e venda de automóveis. Então, eu tenho cursos que são abertos ao público. Então, por exemplo, este ano de 2023, eu tive um curso que foi em março, na cidade de Belo Horizonte, e a próxima edição será em novembro, em Recife. Tá. Tá? Então esse é aberto. O pessoal aberto. pode acessar onde? Entra no site da Auto Expert Treinamentos, Vai vai tá colocar aqui aí embaixo, né? Ou digita lá no Google, Auto Expert Treinamentos. Entra no site, vai ter lá a agenda, vai ter lá o conteúdo programático deste curso, que são 3 dias, tá? Com muita informação. Fala sobre carroceria, pintura, estrutura, carro blindado, enchente, ou seja, carro clonado, adulteração, fraude, itens de identificação, consulta de documentos, ou seja, todo o universo da avaliação de automóvel, voltado também para a parte comercial. Em 2023, agora, a próxima edição é em novembro, na cidade de Recife, as inscrições estão abertas. O plano é ter 2 cursos por ano. 2 por ano? 2 por ano. Você escolhe duas cidades, cidades? Bem opostas, assim, com uma distância maior, não só de distância física, como também até da questão do tempo, em torno ali de 6 meses. E fazer. Eu já dei mais cursos no passado, eu já tive anos de dar 15 cursos, só que estava muito sobrecarregado para mim, em termos de viagem, em termos de cansaço e tudo mais. Então, E é nesse curso que você leva um amigo seu aí, um Corsa? exatamente. Conta um pouquinho desse Corsa. Pois Esse é. Corsa tem história. Eu conheci esse Corsa no evento no Rio. Exatamente. Né? Fala um pouquinho dele aí, pessoal. Pois Leila, é. escuta aí essa história, hein, Leila? Eu sou, na verdade, a única empresa do Brasil nessa área que tem um carro 100% didático e operacional. E o que é ser um carro 100% didático? Né? Eu comprei um Corsa, que é um Corsa Max, né? Ano de 2011. Eu já tinha esse projeto em mente, pensei nisso durante a pandemia e aproveitei aquele tempo para executá-lo. Então, eu comprei o carro, levei para o sítio, esse carro foi feito pelas minhas próprias mãos, sozinho, não foi nem estrutura de oficina. Tá? Você desmontou o carro. Eu desmontei o carro no sítio dessa foto aqui, onde vocês Aqui. pegaram aqui. Depois até mostro, tem a vídeo dele aqui, exatamente neste local. Legal. Tá? Eu desmontei o carro inteiro, a ponto, inclusive, da minha esposa olhar e falar, você é o louco, esse carro nunca mais vai sair do sítio. Porque esse carro chegou andando ali. Ele chegou andando, eu comprei o carro, fiz uma revisão mecânica nele para deixar a mecânica dele ok. Entrei, fui dirigindo ele para o sítio, coloquei o carro no meu nome, documentação toda certinho, o carro funcionando. Cheguei com ele no sítio, parei, falei, eu preciso de 15 dias. Peguei minha caixa de ferramenta, incorporei o Bruno mecânico, né? E desmontei o carro inteiro. Mas quando eu falo desmontar, é desmontar mesmo. Eu tirei paralama, tirei capô, tirei a frente do carro todo, os para-choques, fui tirando, tirei banco, tirei forro de teto, tirei painel, fui tirando. Meu Deus. Desmontei o carro inteiro. Igual aquela foto de teste de 4 rodas, sabe quando finaliza o teste com as 4 rodas, desmonta o carro todo e coloca aquela foto dele todo desmontado, com a carroceria e todas as peças? Foi exatamente isso. Foi quando a minha esposa olhou e falou, esse carro nunca mais vai sair do sítio, né? Você nunca mais vai conseguir montar isso.
Eu falei, calma que eu sou louco, mas nem tanto. E aí eu fui montando este carro da seguinte forma. O lado do motorista, eu fui montando ele todo original. Então, ele manteve toda a originalidade. Ele tem uma faixa vermelha passando exatamente aqui no meio dele, separando o lado esquerdo do lado direito. E o lado direito, à medida que eu fui montando, eu fui identificando todas as peças através de cores. Então, eu fui pintando. Então, o que era uma coluna ali na longarina, como é que era o painel dianteiro. Por dentro, eu fui pintando assoalho e tal. E aí eu parti, por exemplo, o forro de teto. Se você entrar no carro, o forro de teto, né? Aqui tem a forração original, no lado de cá não tem nada. Não tem nada. Né? As portas, por exemplo, do lado interno, né? Do lado do motorista, estão ok. Do lado de cá não tem nada. Para quê? Para que a pessoa possa ver o carro por dentro. Maravilhoso. Ver como ele é. Seria basicamente, fazendo uma analogia, é como se você pegasse um corpo humano e falasse assim, eu estou te mostrando aqui os ossos, eu estou te mostrando os músculos, eu estou te mostrando os tendões. Como é que você vê isso num carro se ele está todo montado? Não vê. Não vê. Você dá uma olhadinha. Você dá uma olhadinha. Exatamente, que é o que eu falo o tempo todo. Sim. Né? O que as pessoas fazem é dar olhadinha em carro. Então eu criei esse projeto, né, na cabeça, executei e o mais importante, no final de tudo, ele continuou funcionando. Tá funcionando. E ele funciona. Ele funciona, ele anda. Obviamente que agora, né, eu já não transito com ele, Sim. mas ele funciona normalmente e esse carro me acompanha nos cursos pelo Brasil através de uma transportadora. Então eu vou, a gente sobe o carro, coloca ele na cegonha, manda ele para uma cidade, chega lá, descarrega da cegonha, mas descarrega funcionando, tudo certinho. É um baita diferencial. Não é? E não sobrou peça Não nenhuma. sobrou. Ótima pergunta Boa, da Leila né? ali. Sobrou peça? Não. Não. Na verdade, o que sobrou foi o que eu retirei. Sobrou banco do passageiro, pedaço de forro, os forros de porta, essas peças sim sobraram, mas elas estão guardadas. E ele te acompanha nesses cursos que você fala que é aberto. Sim. Quando você vai, por exemplo, para uma concessionária, aí você não precisa levar ele, porque aí é um foco diferente. Me explica um pouquinho sobre isso. Quando eu faço o treinamento in company, depende muito do local, da região e da necessidade do cliente. Vou dar um exemplo. Eu fiz um treinamento de avaliação de automóveis na Avantgarde, Certo. que é uma referência em carros premium e é de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Então, eu transportar o carro ali dentro da cidade, Tranquilo. tranquilo. Então, eu levei o carro até lá, a gente fez o treinamento utilizando o carro. Se é uma cidade mais afastada, eu posso dar o treinamento através de videoaulas que eu tenho gravadas no carro. Maravilha. Então, Perfeito. eu tenho várias videoaulas onde eu utilizo o carro como demonstração. Agora, existem situações onde a empresa fala, não, eu quero ter o carro. Ok. Tem o custo para levar. Tem o custo para levar e a gente leva o carro sem problema nenhum. O carro está à disposição, ele é um carro da Auto Expert Treinamentos, está à disposição para qualquer, estou falando, contratação que seja. Pode ser até uma questão de palestra. Eu já tive situações que eu quero dar uma palestra, mas eu quero que o carro esteja presente. Perfeito, porque querendo ou não, o carro ele é um atrativo. Muito. Né? Pô, as pessoas adoram tirar foto Sim, com ele, sim. postar. Ele tem até um perfil no Instagram. Olha, vamos botar o perfil do carro aqui, hein? Olha aí, @carro didático. E eu coloco, eu fiz um adesivo nele, que é o carro mais didático do Brasil. E realmente é. É. Encontrou nada igual. Porque eu não vi nada igual ainda. Não tem. Eu conheço carros parecidos, mas que não funcionam. Sim. Por exemplo, dentro do próprio Senai, eles têm vários carros. Sim, né, sim. que montam, desmontam e tal. E vários que estão lá desmontados para demonstração de parte estrutural, os carros estão, mas eles são estáticos. Ele não tem essa facilidade de você funcionar o carro, tirar, manobrar e tal. Então, eu desconheço, né, outro igual. Não, também desconheço. E enquanto a gente estava brincando aqui, eu falei uma frase sua que é dar só uma olhadinha, né? Quando você vai, eu tô falando de concessionária aqui, ponto de venda, mas quando você vai em company, gostei da frase que você usou. Quando o pessoal, os avaliadores, eles passam pelo seu treinamento, você sente que eles ali olham e falam, eu fazia tudo errado? Eu era só o da olhadinha? Sim. Conta pra gente um pouquinho disso, é maravilhoso. O que acontece? Na prática, a maioria das pessoas que trabalham com avaliação, e quando eu falo avaliação, não é só o avaliador. A gente pega o avaliador, o vendedor, o próprio gestor, o dono da loja. Todos esses aprenderam na prática. Poucos tiveram um
uma história de primeiro estudar para depois chegar ali e ter uma loja de carros ou trabalhar. Então, eles não seguem um processo, eles não seguem um procedimento. Foram conhecimentos e informações que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, passados por outras pessoas, e aquilo virou uma colcha de retalhos na cabeça dele. Então ele acha que está fazendo uma avaliação correta, quando no fundo, o que as pessoas fazem é dar uma olhadinha, que é o que eu falo. A pessoa chega, né? Qualquer loja concessionária do Brasil que a gente foi é assim, né? O cliente estaciona o carro, aí chega a pessoa para avaliar, dá aquela olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, né? Alguns ainda abrem o capô, outros nem se dão ao trabalho disso, dá uma olhadinha assim e já sai, já dá o preço. Como é que você avalia um automóvel dessa forma? Olha quantos itens tem aqui. Cada carro é diferente, não existem dois carros usados iguais. Então, para que você faça uma avaliação precisa, você precisa ter o quê? Primeiro, técnica, processos e procedimentos. E isso você tem como aprender, isso tem como ser ensinado. Existe até uma ordem certa para você avaliar um automóvel. Por onde você começa, o que você avalia, como você avalia. E o que acontece na prática? As lojas e concessionárias acabam recebendo este carro, que foi dada apenas uma olhadinha nele, e ele tem uma série de problemas que precisam ser solucionados antes desse carro ser vendido. E o que isso ocasiona? Prejuízo. Então, se a gente pegar uma loja que trabalha, vamos supor, uma loja que venda 20 carros por mês, pegar uma loja pequena. Se cada carro desse ela gastar 1.000 a mais porque ela não detectou, são 20 mil reais no mês. São 240 mil reais no ano. Sim. Às vezes é a diferença entre o lucro e o prejuízo. E quando eu estou falando de 1.000, eu ainda estou colocando um valor bem baixo, porque hoje a manutenção, o custo de um automóvel é muito alto. Existe uma frase famosa aí no mercado que assim, a pessoa olha e fala assim, não, quanto custa para preparar o carro para vender? É o famoso 1.000zinho. Eu já vi muito disso. Só que o 1.000zinho se transforma em 2, em 3, em 5, em 10. Então a margem de lucro foi embora. Então o que tem hoje é muita loja e concessionária literalmente jogando dinheiro fora. Por quê? Porque não faz uma avaliação correta, precisa, de qualidade. Essa avaliação não impede o carro de entrar, não é isso. Mas você tem que detectar todos estes problemas antes e colocar tudo isso na balança da negociação que você está fazendo. Sim, você precisa precificar e muita coisa, quando você vai mostrar para o cliente, ele já sabe. Sim, sim. Então ele vai entender que aquele preço ali está já composto por isso. Ou ele vai embora para um lugar que não tenha a avaliação só uma olhadinha. Sim. Né? Ou ele vai assumir, não, realmente, tudo bem, vamos seguir porque eu aceito isso. Daniel, você tocou num ponto muito importante. Eu sempre falo, principalmente no treinamento em company, ninguém conhece melhor o carro do que o próprio dono. Então, quando você faz uma avaliação precisa e você começa a determinar, olha, o seu pneu já está quase na hora de trocar, a manutenção, o óleo já está vencido. O cliente, muitas vezes, ele já sabe. Sim, na maioria das vezes, ele já sabe. Olha, o seu para-choque está ralado, eu preciso consertar. Então, a loja, ela se preocupa muito só em buscar, quando eu falo loja, concessionária, sim. Ela se preocupa muito só em buscar os defeitos que estão ali visíveis, aparentes e fáceis. Só que alguns não são tão fáceis. O pneu, ele pode ter um manchão por dentro, ele pode ter um desgaste irregular. Mas quanto custa um pneu hoje? Outra coisa, pouquíssimas lojas fazem um test drive. Pouquíssimas. Como é que você vai saber se o carro está bom ou não sem dirigi-lo? E aí, se você não dirige ele, você não consegue testar até equipamentos, como, por exemplo, o ar-condicionado. E aí você se depara com a pessoa recebendo aquele carro para estoque, vendendo, e depois que vendeu, descobre-se que o ar-condicionado não está funcionando, porque ninguém testou ele antes. Então, são coisas que geram pós-venda, geram insatisfação para o comprador e fáceis de serem detectadas, desde que fosse feito antes, Sim. desde que se seguisse um processo, um procedimento. O ano passado, eu lembro que na Fenabrave, nós estávamos falando sobre esse assunto e você estava dizendo que você conversa com o carro. Você tem esse link com eles. E eu acho isso muito legal. E realmente é um trabalho de detetive.
Sim. Quem já conhece sabe o caminho. O lance do abrir o capô e você olhar se tal parafuso, isso é fantástico. E quando a gente olha para alguns profissionais que não levantam nem o capô do carro, você já deixou um baita de um problema ali para dentro, aí vira surpresa, né? Então, assim, você tem mesmo alguns pontos que você identifica primeiro, que é o processo. Exato. Né? E tem parafusos certos ali que você já vai olhar, né? Sem dúvida. Eu adorei a sua memória, né? Onde eu comentei com você, realmente a gente estava lá no evento da Fenabrava e eu comentei com você que eu converso com o carro e as pessoas acham que eu sou doido, né? Mas não é. O carro, ele te diz, quando você está avaliando o automóvel de uma maneira técnica, né? Como eu falo, seguindo um processo, é como se você estivesse conversando com o carro. Por quê? Porque cada passo que você dá está ligado a um outro. E se tiver algum detalhe, aquele detalhe vai te saltar aos olhos. Exemplo que você colocou muito bem dado. Você abriu o capô e identificou que os parafusos que fixam o capô estão com marca de chave. Opa! Você vai se perguntar, por quê? Será que alguém retirou esse capô? Por que normalmente se retira um capô? Sim, para lavar que não é. Para né? lavar que não é. Exatamente. É para pintar. Por quê? Porque se pinta um capô em pé. Sim. Então, se tem uma marca de chave, eu preciso prestar mais atenção nisso. Então, já que tem uma marca de chave aqui, vamos conferir então a marca de chave dos parafusos do paralama? Porque pode ter sido uma colisão. Então, uma coisa vai puxando. Vai puxando a outra. Bom, se tem uma marca de chave no paralama, vamos verificar então o radiador. Será que o radiador é novo ou será que o radiador foi trocado? Porque em situações de colisão frontal, muitas vezes se danifica o radiador. Então, o radiador é novo. Mas como é que você identifica, Bruno, que esse radiador é novo ou não? Porque as peças têm data de fabricação. Sim. Então, ou seja, você entende como o carro vai conversando com você? Sim. E ele vai te dando as informações. Tá ali, mas é o que você falou. É um trabalho de detetive. Não é à toa que muitas fotos minhas sou eu com um carro e com a lupa, né? Simulando um trabalho de detetive, mas é isso. E uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, até você chegar no final e falar, não, esse carro sofreu uma colisão ou não, né? Às vezes foi só uma repintura, né? Ou às vezes foi só um detalhe. E isso, nós estamos pegando um detalhe. Agora, imagina fazer isso no carro todo. Não tem como ser rápido. Não. Não tem. Não tem. E uma coisa que eu estipulo em toda empresa que eu dou treinamento em company, que eu presto consultoria, porque eu faço esse trabalho também, né? De ir na empresa e instituir o trabalho, uma avaliação técnica. O que eu falo é o seguinte, eu sempre escuto dos empresários, Bruno, muito bacana isso que você está falando. Eu vou instituir uma avaliação técnica. O cliente não tem paciência de ficar esperando isso, não. O cliente quer o preço do carro dele, ou senão ele vai embora, se eu demorar ali meia hora. Concordo. Por isso que eu sempre divido, você tem que fazer sempre 2 tipos de avaliação. Você tem a avaliação comercial. Qual é a avaliação comercial? Basicamente é aquela olhada no carro para determinar um ponto de partida na negociação. Sim. Veja que não é determinar valor, você vai determinar um ponto de partida. Olha, o seu carro nos interessa, a princípio, por valor X. Determinou-se o ponto de partida, inicia-se o quê? A negociação com o cliente. Percebeu que aquela negociação vai avançar e que vai dar fechamento de negócio, em paralelo e antes de concretizar, se faz a avaliação. Por quê? Porque o cliente está ali negociando com você financiamento, negociando seguro. Isso leva tempo. E o carro está parado à disposição da empresa. Então, uma empresa, uma concessionária, uma loja, que ela tem essa avaliação técnica, o que ela vai fazer? Ela vai pedir licença ao cliente. Olha, enquanto o senhor está negociando, nós vamos finalizar a avaliação do seu carro. E aí eles vão fazer toda essa avaliação técnica, seguindo um checklist, seguindo um processo, seguindo um procedimento. Eu tenho, inclusive, hoje ferramentas para isso. Legal. Tá? Aplicativo no celular, onde a empresa vai conseguir fazer essa avaliação, gerando, inclusive, um relatório. Às vezes, a avaliação está sendo feita ali, o avaliador terminou, vai gerar um relatório, vai mandar no WhatsApp do gerente. Perfeito. Para quê? Olha, fizemos a avaliação e detectamos que, por exemplo, precisa trocar 2 pneus que não estava
estipulado na negociação, precisamos reparar isso, precisamos consertar aquilo. Ou seja, você tem tempo de chegar para o cliente na negociação e colocar estes valores. Olha, nós iniciamos a negociação do seu carro pelo valor X, porém, identificamos que precisa gastar mais isso, isso, isso e isso. Então, o seu carro ele entrará pelo valor que a gente falou, menos todos esses itens que eu preciso arrumar. Que precisa arrumar. E que, na maioria das vezes, o cliente sabe. Sim. Ele tem ciência disso. Não, eu sei que meu carro precisa passar por isso. Sim. Por essa manutenção ou por este reparo. Ou seja, a loja mostra mais profissionalismo, transparência e o que acontece? Dois fatores a mais. Primeiro, aumenta a lucratividade dela, porque isso ia sair da margem de lucro e passou a ser negociado. Segundo, melhora a venda. Sabe por quê? Porque o vendedor, ele sabe que é o seguinte, opa, os carros aqui, ó, os carros estão sendo melhores avaliados. E se ele é melhor avaliado, ele é melhor preparado. E se ele é melhor preparado, na hora de vender, dá menos o quê? Pós-venda. Então, o vendedor vende com mais segurança. Sim. E eu até adicionaria aí o terceiro item, que é dar mais credibilidade para quem está comprando. Porque se eu estou comprando carro e você me aparece com uma lista dessa, eu vou comprar usado tranquilamente aí. Você fez isso comigo, você fez isso com os outros carros. Sem dúvida, sem dúvida. E o cliente vai sentir isso. Eu voltaria. Numa loja dessa, eu voltaria tranquilamente. Daniel, tem uma questão que outro dia até falei numa palestra. Eu faço muito cliente oculto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter as experiências. Então, a gente citou aqui, por exemplo, leilão. Eu vou no leilão, eu gosto de participar, eu gosto de ver como é que funciona. A gente citou de Detran. Eu gosto de ir no Detran, fazer a transferência, passar pelos processos, ter a experiência, vivenciar aquilo. Isso eu faço para tudo. Falando dessa parte de negociação, quando eu sou contratado, eu gosto de, muitas vezes, ir na empresa, fazer um trabalho de cliente oculto. Então, primeiro eu entro, como se fosse um cliente, mando ali o lead, vamos ver se eles estão me respondendo o e-mail, vamos ver se eles estão respondendo o WhatsApp. Aceitam o carro na troca? Quanto você paga no meu carro? Eu quero saber como é que aquela empresa trabalha até para poder preparar o treinamento, porque todos os treinamentos em company eles são personalizados de acordo com a demanda da empresa. E o que eu mais vejo é o seguinte, o consumidor, às vezes, ele compra o carro naquela empresa, é o que você falou, porque ele acha que eu vou comprar o carro numa empresa porque ele está sendo avaliado, ele está sendo preparado e tudo mais. E quando você chega para um consumidor e fala para ele que aquele carro que ele comprou na empresa, que é uma concessionária ou uma loja, mal alguém olhou o carro, na maioria das vezes ele nem acredita. E você fala, é verdade. Então imagine a decepção do cliente quando ele realiza o sonho dele, ele entrega o dinheiro dele, confiando na empresa, confiando muitas vezes naquela bandeira, naquele nome, e ele descobre que o carro dele mal foi olhado por alguém, que pegou aquele carro, deu uma olhadinha, levou lá para dentro, alguém chegou, lavou este carro, colocou no salão de venda e o vendedor chega falando que é o melhor carro do mundo, que é a 8ª maravilha. O vendedor não vai querer vender, vai ter medo. A partir do terceiro problema que ele tiver com venda de carro, acabou a credibilidade. Ele não quer vender. E o cliente não volta lá. Exatamente. Eu falo uma coisa que é o seguinte, automóvel, para você fidelizar o cliente, você tem que ter o início, o meio e a fidelização. A fidelização do cliente, que poucas lojas e concessionárias entendem o que significa, a fidelização ela começa na entrega. Não é quando você está vendendo. Então, foca-se muito, às vezes, no atendimento, no processo de venda. Quando, na verdade, você precisa fidelizar seu cliente é quando ele saiu de lá. Ou seja, ele saiu com o carro está ok, deu algum problema? Se deu problema, como é que foi o retorno? Como é que foi a receptividade? Consertou, resolveu, abraçou o cliente ou simplesmente virou as costas? Só que se você hoje não trabalhar com a fidelização, não tem como você continuar de portas abertas.
Porque você não vai conseguir ficar matando um leão por dia. Você tem que ter uma carteira de clientes. E para você criar essa carteira de clientes e para você criar essa fidelização, olha só, ela vai começar na avaliação. Porque você tem que ter um estoque qualificado, um estoque preparado, que vai te gerar menos pós-venda, mais credibilidade, mais confiança, para aí sim o cliente comprar e voltar. A fidelização só acontece quando o cliente concretiza o segundo negócio com você. Exato. Segundo negócio, aí ele começa a indicar. Exato. Né? Porque não é no primeiro negócio que ele sai indicando também, não. Não. Ele precisa ter certeza que, pelo menos as pessoas mais exigentes, né? Elas vão indicar mais em cima disso, dessa base de confiança. Antes, Bruno, da gente falar sobre o evento, eu queria... a gente estava falando aí de 240 mil de prejuízo que pode dar. Eu queria que você contasse a história da chave. Essa eu vou fazer um recorte especial, vou mandar para um monte de parceiro meu, um monte de concessionária, porque tenho certeza que eles não estão percebendo isso. Concessionária, em lojistas parceiros também. Né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Vou te contar. Essa história, inclusive, ela tá até viralizando. Né? Já tá viralizando. Já tá viralizando. Mas é importante a gente repetir ela aqui, porque ela é impactante. Né? Uma empresa me contratou para que eu prestasse consultoria e instituíssemos lá a avaliação técnica. Existia uma expectativa muito grande, mas também uma certa relutância em colocar aquilo. Porque tudo que é novo gera uma certa dúvida. E a empresa já existia há alguns anos e aquela história. Bom, a vida inteira eu fiz isso, por que eu vou mudar? Então, eu fiz uma única pergunta para o dono. Eu falei, só no ano passado, quanto você gastou com chave reserva? A chave cópia, né? De cada lugar do Brasil fala Sim. Ele tomou um susto e falou, não tem a menor ideia. Falei, vamos fazer esse levantamento? Não. E a gente foi no administrativo dele e, nesse ponto, ele tinha até uma boa organização, onde a gente conseguiu levantar em 10 minutos no sistema dele quanto que ele tinha gastado. E no ano anterior, só com chave reserva, ele tinha gastado 50 mil reais. 50 mil reais. 50 mil reais. De chaves reservas, de carros que foram recebidos, ou na compra ou na troca, não pegaram ou não conferiram, ou o cliente ficou de trazer depois e não trouxe, e também ninguém nunca cobrou. Mas este carro foi vendido e o comprador quer a chave reserva dele. Claro. É padrão. Chave reserva e manual. E aí a empresa tem que pagar. Então, só no ano anterior, tinha sido 50 mil reais. A sua consultoria já estava paga? Já estava paga. Foi o que eu respondi para ele. Falei, em 10 minutos, você já está no lucro, porque eu já descobri um furo de 50 mil reais na sua empresa. Vamos continuar com o restante? Vamos trabalhar? E ele assustou, porque se foi só naquilo, aí começa. Quantos pneus não passaram desse jeito, que foi da avaliação? Sim. Quantos manuais, né, não foram recebidos e tiveram que ser pagos? Quando a gente começa a colocar tudo isso na balança, a gente vê que o buraco ele é enorme, o furo ele é gigantesco. Que é o que você falou, às vezes é a diferença entre o lucro e o prejuízo. Entre o lucro e o prejuízo. E eu já vi empresas fecharem por causa disso. E é pequeno se você for parar para pensar, né? É um item, um cuidado aí que você isso é gestão. Passar. Isso é gestão, né? Eu falo que assim, a gente precisa estar sempre se aprimorando. Então, vou falar de mim. Eu estou prestes a fazer 50 anos trabalhando com automóveis. E eu estou estudando até hoje. Inclusive fazendo um curso superior na área de gestão automotiva. Não dá para parar. Não dá. Então, para quem não sabe, você vê, hoje eu faço o curso de gestão automotiva, que é superior. Por que, Bruno, que você está fazendo? Justamente porque o mercado evolui, as coisas evoluem e nós precisamos buscar conhecimento o tempo todo. Então, continuar trabalhando com automóvel como se trabalhava há 5, 10, 15, 20 anos atrás, não dá, está ultrapassado. Esse método funcionou? Funcionou no passado, não funciona mais hoje.
O mundo mudou, os automóveis mudaram, o consumidor mudou, Sim. tudo mudou. Então a gente tem que estar se aperfeiçoando. Se essas empresas não se aperfeiçoarem, eles vão continuar sendo o que eu denomino os dinossauros do mercado. Sim. E o que vai acontecer com os dinossauros? Vão ser extintos. Vão ser extintos, como aconteceu. Sim. Simples assim. Sim. O que te fez chegar até aqui não é o que te garante sucesso daqui para frente. Perfeito. Tem que estudar e muito. E a responsabilidade ainda que a gente tem em ensinar, ela te cobra isso. Como é que eu vou dentro de uma sala, vou pegar um departamento e vou ensinar algo para esse cara, sendo que eu já parei no tempo? Quantas vergonhas eu vou passar até que o cara... Não, mas é assim que tem que fazer. Isso aí não é assim, mas não. É o cara levantar. E aí você tocou num outro ponto que eu fico também combatendo. Infelizmente, está cheio de falsos gurus. Sim. Pessoas que começaram a trabalhar 1, 2, 3 anos, não têm a bagagem, não têm o conhecimento, não têm a teoria e a prática suficiente e que já chegam nas redes sociais querendo ensinar. Sim. Porque hoje, infelizmente, todo mundo quer dar aula. Peraí, não é assim. O arrasta para cima. É o que eu falo, desenvolvi um método, não sei o quê. Olha, eu vim aqui que eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar. Calma. O que você já fez? O que você já fez? Qual que é a sua história? Sim. Qual que é o seu currículo? É o que eu falo. Qual que é a sua bagagem? Eu uso um exemplo que eu sempre falo o seguinte. Um dos requisitos para um piloto se transformar em comandante é justamente as horas de voo. Exato. Perfeito. Então, quantas horas de voo você tem? Quantos anos você tem no mercado? Qual que é a sua vivência? O que você já passou? O que você já teve de experiência para chegar hoje e determinar e falar assim, olha, isso que eu estou te explicando tem um embasamento não só teórico como prático. Por causa disso, funciona assim, assim, assado. Então, ou seja, essa evolução é constante. Então, vai contratar, né, uma consultoria, um curso, um treinamento, pesquise a vida pregressa daquela pessoa. Pesquise o currículo, veja qual é o histórico dele dentro daquele segmento que ele está querendo, entre aspas, te ensinar. Porque um ensinamento errado, às vezes, ele é pior do que a pessoa ficar sem saber. Com certeza. Isso acaba com uma empresa. Sem dúvida. E eu já vi grupos colocarem profissionais ali para serem treinados por alguém que não tinha experiência nenhuma. Quando a gente entrou para a concessionária, a gente olhou e falou, vamos mudar o canhão de volta porque a coisa está feia, se continuar assim está feio. Eu acredito que você também veja muito isso. Sem dúvida. Né? A gente está falando dos falsos gurus. Muito cuidado, muito cuidado. Eu tô sempre, nas nossas consultorias, a gente faz essa avaliação até de alguns profissionais que eles estão levando. Porque, às vezes, o concessionário naquela febre de fazer muitas coisas, ele dá uma autorização ali e a gente fala, peraí, olha isso daqui. Né? É bom ter alguém que possa ajudar. Vamos entrar agora, então, Bruno, no tema no tema do evento. Você, Gerson e a Carol estão organizando aí um maravilhoso evento com foco para lojista, mas que já está tendo aí adesão de muita concessionária, né? Sim. Vamos lá. Autos Encontros. Autos Encontros é um evento que nasceu no ano passado, na cidade do Rio de Janeiro, idealizado pelo Gerson Barbosa e pela Carol, que é sua esposa, que são do perfil Carzal Brasil, e me chamaram para organizar através da minha empresa Auto Expert Treinamentos. Quando eu vi a ideia deles no ano passado, eu abracei, primeiro pelo know-how de já ter viajado o Brasil todo, ministrando cursos, treinamentos, organizando eventos na área automotiva, e também por enxergar que o mercado automotivo estava carente daquele tipo de evento. Ou seja, o que é? É um evento onde entrega muito conteúdo, muito networking e, principalmente, ele dá voz para as pessoas que são do mercado. Então, os palestrantes, as pessoas que participam ali da mesa redonda, das mesas redondas, as pessoas que estão ali, elas são do mercado. Fizemos, então, a primeira edição do Autos Encontros no ano passado. Foi um sucesso. Muito bom. Né? Tivemos, né, a honra da sua presença lá, da sua participação. Gerou-se muitos negócios, foram muitos milhões de reais negociados ali.
naqueles dias entre os participantes, sem falar de todo o conteúdo, de coisas que foram construídas, né, para o mercado automotivo. Então, este ano, agora de 2023, a gente está fazendo a segunda edição do Autos Encontros, onde ele está vindo ainda maior e melhor. Por que eu digo maior e melhor? Esse ano serão 4 dias, ao invés de 3, como foi no ano passado. Sim. Porque nós colocamos mais um dia, justamente para a gente ter mais conteúdo, mais mesa redonda e mais momentos também de networking. O assunto era tão bom. Você está falando que colocou um dia a mais aí, e eu me lembro do perrengue que você passava. Eu estava ali na frente, porque era muito conteúdo. Era muito conteúdo. E você tinha que determinar o tempo ali. É difícil. Muito difícil, né? Foi porque no ano passado, inclusive, eu fui o mestre de cerimônias do evento. Então, além de ser organizador e palestrante, eu ainda fui o mestre de cerimônias. Coisa que esse ano eu não vou fazer. Então, esse ano a gente vai ter um mestre de cerimônias que é do mercado. Então, até isso a gente teve essa preocupação. Até o mestre de cerimônias é uma pessoa, é lojista. Que bacana. Então, assim, a gente quer ter pessoas que são do mercado. É um evento, o Autos Encontros é um evento que dá voz para o mercado. E quais são as novidades em relação ao ano passado? Primeiro, nós vamos ter uma sala de negócios. Então, nos intervalos de palestras e nos momentos de networking, a gente vai ter salas também, onde quem quiser apresentar um produto, apresentar um serviço, Maravilha. se reunir com algumas pessoas ali para fazer um networking de uma maneira mais profissional, não precisa ser só ali no corredor e tal. Então, vamos ter esses momentos, ou seja, a gente vai disponibilizar a sala de negócio, quando você chega lá, você vai agendar. Exemplo, eu quero fazer uma apresentação da FNAI Brasil. Tá? Você vai agendar, colocar, e as pessoas que tiverem interesse vão naquele horário específico na sala de negócio para conhecer a sua empresa. Isso aberto a todos, não só aos patrocinadores, como aos participantes. E a segunda novidade é a premiação. Nós criamos o Prêmio Destaque Autos Encontros, onde a gente vai premiar os 3 melhores mais votados, nomes mais votados, em 8 categorias. Então, essa premiação, ela visa o quê? Começar a dar reconhecimento para os profissionais e empresas do mercado. E essa votação, ela é pública, ela é aberta, não somos nós. Então, o próprio público... Eu já entrei e votei lá. Pois é, indicou, ela foi em 2 etapas. Primeiro foi uma etapa de indicações. Quem você acha que deveria concorrer ao prêmio destaque de melhor vendedor de carros novos? Quem você acha que deveria concorrer ao melhor vendedor de carros usados? E aí vem melhor concessionária, melhor revenda, melhor loja premium, melhor influenciador digital, melhor jornalista, mulher destaque no setor. Isso é muito legal. Então a gente teve a etapa de indicações. Finalizada a etapa de indicações, a gente pegou os 10 nomes mais indicados em cada uma das 8 categorias. E aí agora a gente está na segunda fase, que é justamente o quê? Você entrar e votar entre esses 10 nomes. Quem você acha que deveria ganhar nessas 8 categorias? Então, as votações estão abertas ainda. Quem quiser pode entrar no site www.autosencontros.com.br. Dá para fazer, participar da votação e ainda se inscrever. E precisa. Precisa. Vocês precisam ir. Foi uma vez, acabou. Acabou. Você não sai mais. Olha, nós tivemos situações no ano passado, lá no Rio, de pessoas que foram participar do evento e não conseguiram voltar para suas cidades na segunda-feira, de tantos negócios que estavam sendo fechados. O exemplo mais emblemático, o dono da empresa teve que ficar mais 1 semana no Rio, de tantos negócios que foram gerados ali durante o evento para a empresa dele. Então, ele é um evento para donos de loja, donos de concessionárias, pessoas que estão envolvidas no setor, onde vão ter ali 4 dias. O evento ele começa com um coquetel. Isso no dia 17. No dia 17. O evento ele é do dia 17 a 20 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro, no Hotel C-Design, no Recreio dos Bandeirantes. A inscrição pode ser feita pelo site autosencontros.com.br. Então, ao fazer a inscrição, a pessoa tem o direito de participar de todo o evento, com um detalhe. Cônjuge então, tá? Eu também ia falar sobre convidado. Isso é muito legal. Ele pega o final de semana, né? Ele dia pega 17, o final de semana. É dia quinta, 20. sexta, sábado, domingo.
E você poder levar sua família. Exatamente. Ele é um evento família. Quando a gente fala cônjuge, porque assim, a gente tem empresárias que estão levando os maridos como convidados, ou empresários que estão levando as esposas como convidados. Então, ou seja, o cônjuge, ele é nosso convidado, ele pode participar ali de todos os momentos de networking, pode participar do coquetel, almoço de encerramento. Então, ou seja, e enquanto um estiver ali consumindo o conteúdo, a gente vai ter também, como tivemos no ano passado, uma van com motorista, com guia turístico, para fazer passeios pelo Rio de Janeiro. Então, ou seja, olha, óbvio sem citar nomes, mas nós tivemos situações no ano passado onde casais chegaram para nós e disseram que o evento salvou o casamento deles. Por quê? Porque pela primeira vez o marido ou a esposa puderam acompanhar o seu cônjuge num evento, num ambiente de trabalho, mas com o calor ali da família. E nós tivemos situações, inclusive, de palestrante estar com esposa, filho pequeno. Eu ia falar disso. Filho pequeno subindo no palco. O Rafael Kutait, exatamente. Foi linda a cena. Foi linda a cena. A pequenininha subindo lá, ficando com... Ele se emocionou. Você olhava no olho dele ali, por pouco ele não estava chorando. Então, é um evento para empresários, né? Empresárias do setor, mas, obviamente, é um evento também família, tá? Onde a gente mostrar que é o seguinte... Porque tudo isso que a gente faz, Dani, eu não sei se você vai entrar nisso, mas provavelmente vai, porque você me emocionou muito com essa foto aqui. Tudo isso que a gente faz, cara, a gente faz para a família. Sim. Você entendeu? A gente está aqui fazendo para a família. Né? Esse trabalho, essa dedicação, buscar. Eu quero ser um profissional cada dia melhor? Quero. Mas por quê? Não é só para um reconhecimento pessoal. Pô, eu tenho uma família que depende de mim. Né? E que é minha base, é meu alicerce. Então, por que não, né, a família não participar destes momentos? Então, no Altos Encontros, né, a família é muito bem-vinda. E é muito bonito de ver, muito bonito de ver. Não deixem de fazer inscrição, não deixem de conhecer o site. De repente não dá para esse ano? Tudo bem, mas conhece e se prepara para o ano que vem, tá? Não deixe de conhecer, porque o evento é fantástico. E só para completar, o Altos Encontros agora 2023, a gente está trazendo, inclusive, atrações internacionais. Sim. Não é só gente aqui do Brasil, não. E nós estamos trazendo dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Para quê? Justamente para trazer informações inéditas de como é que está o mercado lá fora, para a gente ter também uma outra visão, trocar ideias. Então, gente, qual oportunidade? Não existe, principalmente que eu falando, um evento para empresários do setor automotivo no Brasil que concilie. Serão 12 palestras focadas no mercado automotivo, 4 mesas de debates focadas no setor automotivo, uma sala de negócios durante os 4 dias, onde os participantes vão poder apresentar seus produtos, seus serviços. Né? Teremos a área também dos patrocinadores, oferecendo, trazendo soluções para os negócios de quem estiver ali participando. Ainda, momentos de networking, momentos de confraternização, como coquetel de abertura, almoço de encerramento, né, passeios pela cidade. Ou seja, não existe um evento como esse completo. Então, entra, faça uma inscrição, garante que eu tenho certeza, né, que você sai de lá, né, com um outro patamar. Não, vocês estão de parabéns. Obrigado. Você, Gerson, Carol. Gerson e Carol, quero vocês aqui, hein? Já comecei a conversar com eles ali. A gente está tentando unir a agenda, mas a gente já fala também desse evento maravilhoso aí. Eu conheci você lá. Sim. Né? Sim. Então, já ganhei, já saí no lucro. Não precisava ter fechado negócio nenhum. Fechei negócio, mas não precisava já, ganhei um amigo e bola para frente. Né? Falando de família, agora, vamos entrar então neste tema... Porque a hora passa voando. Não, eu tô vendo o relógio ali, já até assustei. Eu ficaria conversando aqui, porque o papo tá tão bom que eu também, quando eu olhei o horário, eu falei, desacreditei. Né? Então vamos entrar nesse último tema e você vai contar pra gente esse dia aqui. Como eu falei, não é fácil achar foto aqui, ó. Não é fácil achar foto de vocês nessa tranquilidade, porque você é um cara que se movimenta muito, sai do país para estudar, está focado aí nas mentorias, treinamento e na franquia. Maravilhosa franquia, viu? A gente vai falar muito disso ainda. Conta pra gente um pouquinho desse dia, onde você estava. Pois é, cara, é muito emocionante isso daí. Isso daí é o sítio da família, tá?
Aqui na cama elástica está a Maria Eduarda, que é minha filha caçula. Além dela, eu tenho mais 2 meninas. Duas então, meninas. Eu tenho 3 filhas, né, no total. Mulherada manda lá. A mulherada manda. Eu estou envolto em mulheres, não tem... Então, eu tenho... Né, eu sou casado com a Daniela e eu tenho 3 filhas. Né, uma de 16, uma de 14 e a Maria Eduarda aqui de 6. Essa foto foi no sítio da família, a gente comprou, isso foi durante a pandemia, então a gente passou muito tempo lá, que era aquele momento de isolamento. E para que ela pudesse se divertir e também distrair... Levou o pai para brincar. A gente comprou essa cama elástica, né? E então vocês estão me vendo aí num momento... Raros flagras, não é que não tem os momentos, mas são os raros os flagras, né? De situações como essa, descontraída, né? E então estou aí brincando aí com a minha filha caçula. Ela, quantos aninhos? Hoje ela está com 6. Nessa aninhos. foto aí ela devia estar com 4 ou 5. Isso foi na pandemia. Coisa boa. É o que você fala, a gente trabalha para eles, né? A gente trabalha para eles, exatamente. É para mostrar, para dar exemplo, para garantir aí parte do futuro, porque não consegue garantir 100%. É eles que vão dar os passos, né? Mas que a gente vai pavimentar o caminho e isso a gente vai conseguir. É o que eu falo, a educação, ela é pelo exemplo, ela não é por falar. Porque tem muitos pais que falam uma coisa e fazem outras, né? E os filhos seguem o exemplo. Então, a gente tem que ser, né, exemplar em todos os aspectos. Então é isso, a gente trabalha para a família, eu trabalho para a família, sou uma pessoa extremamente família. Uma das modificações que, inclusive, eu fiz na minha vida em 2023, que foi reduzir o número de cursos, foi justamente pela família. Por quê? Porque eu estava viajando demais e estava ficando ausente. Então, eu preciso participar mais desses momentos, como, por exemplo, no final de semana passado, foi a festa junina da escola da Maria Eduarda, da Duda, que é a minha caçula. Então, eu estava lá. No ano passado, eu não participei. Então, são alterações que a gente tem que fazer, né? E é isso aí. A família é o nosso norte. Sim. Se você não tiver isso daqui, você fica perdido. E não tem muito propósito, né? Se não tiver, não tem muito propósito. Não tem muito propósito. Então, eles dão força para a gente estar aqui trabalhando, como a gente está aqui agora, mas também dá força para voltar para casa. Exato. Né? E é tão bom, né? Voltar e receber um abraço. Exatamente. Assim. Bruno, vou agradecer muito por esse bate-papo, por essa tarde. Eu queria ter um compromisso aqui com você, da gente, quando tiver tudo ok da franquia, a gente fazer um express, falar da franquia, mas não só falar da franquia. Eu queria no canal colocar como é que ela é, ir lá, mostrar. Entendi. Vamos fazer isso? Vamos, porque eu mesmo tenho certeza que muita gente vai se interessar. Então, acho que é nosso papel levar informação. Né? Se a gente puder fazer isso, deixa mais claro para as pessoas, depois fica mais fácil até elas se organizarem. Muita gente de concessionária vai querer, talvez de repente não seja o momento agora, mas já vai colocar isso como um sonho ali. O que acontece? A concessionária, ela tem espaço. A concessionária, a revenda, a própria oficina. Por quê? Porque o cliente também nos busca para fazer manutenção. Sim. Nós temos, hoje, o que eu estou trazendo para a franquia é uma coisa que a gente já faz naturalmente, só que sem divulgar muito. Então, eu estou profissionalizando também um trabalho que a gente já faz. Por exemplo, nós temos, até aqui na cidade de São Paulo, nós temos alguns clientes que possuem carros muito específicos. Ou seja, a manutenção destes carros, são poucas as oficinas do Brasil que prestam. Então, eles nos procuram. E nós temos situações como clientes de outros estados que mandam o carro, às vezes, para cá, para que a gente leve o carro para dar manutenção e acompanhe. Então, ou seja, o trabalho já existe. A concessionária, né, a loja, a oficina mecânica, ela presta esse serviço. Eu não vou montar uma oficina mecânica para atender os meus clientes. Sim. O que eu vou fazer é homologar. Eu vou credenciar empresas para levar os carros dos meus clientes. Agora, óbvio, o carro está na garantia de fábrica, a gente vai levar para uma concessionária. Mas qual concessionária? Porque existe diferença. As pessoas acham que uma concessionária marca X, o padrão. Não é. Depende do mecânico, depende do chefe de oficina, depende até do dono, da gestão. Tem concessionárias que estão boas, tem concessionárias que não estão. Tem algumas que estão com a saúde financeira ok, tem outras que não. Sim. É tirar a omissão, visão do papel e colocar isso para funcionar. Exato. Né?
Então tem muita coisa pra gente fazer ainda. Vamos fazer. O compromisso está fechado da mesma forma como esse aqui. Perfeito. Muito, muito obrigado. Bate-papo maravilhoso. A gente se vê aqui nos próximos eventos. Tem agosto, a gente tem 2 eventos que com certeza a gente vai estar juntos, que é Fenabrave e Alto Encontros. E todos os outros aí que a gente vai se esbarrar, com certeza, meu amigo. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigadão. Até mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Todas as informações que nós falamos aqui de links, elas vão ficar aqui. Passou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer saber um pouco mais de informação? Me procura. Procura porque a gente vai bater um papo aqui, vai direcionar. Porque esse é o cara, hein? Esse é o cara para resolver problemas aí de avaliação na concessionária e nos pontos de venda que dos parceiros aí. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.